pega o lixo de alguém, dá uma reciclada, uma tratada e entrega na sua mão. Porque o diabo, ele trata de lixo. Marcelo, o diabo Marcelo, o diabo trata de lixo, trata de lixo. Jesus não. Jesus não trata de lixo. Jesus trata de você. Jesus trata de você para que você não produza lixo. Jesus, o diabo pega o seu lixo e expõe para todo mundo ver. Ele pega o seu lixo, sabe o que ele faz? Joga no mar do esquecimento. Meu Deus! Glória a Deus! Quando você é batizado, se você já teve essa experiência, glória a Deus, se não teve, tem essa experiência. O batismo simboliza o sepultamento de um velho homem que outrora cheio de lixo. E quando você mergulha naquela água, é um simbolismo, mas se você tomar um sentimento tão grandioso, tão maravilhoso, e você vai ver muitas pessoas chorando, tremendo, falando em línguas, com várias manifestações. Mas aqui você, quando entra naquela água, você entra sujo, e Deus te pega, te faz uma nova criatura. Você se torna um ser humano limpo. 2 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje, queridos, é noite de eu e você entregar o lixo para Jesus. Ainda que o lixo não tenha sido fabricado por você. Se você já passou por isso, alguma situação parecida com essa, você vai de manhã e coloca um saquinho de lixo. Quando você volta de tarde, tem 5 sacos de lixo na sua lixeira. Acontece isso. Sabe o que é isso? Pessoas colocando lixo na sua lixeira. Pessoas que te ferem, te magoa, te humilha, te rejeita. Pessoas com lixo na alma, no coração, e que jogam as suas mazelas, suas fraquezas, decepções e amarguras dentro da gente. Pessoas que pegam o seu lixo e jogam dentro da nossa lixeira. Meu Deus! E Jesus, ele é fantástico. Ele ensina algo para a gente incrível. Mateus 5,23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, presta atenção no texto. Se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, não é você contra o seu irmão, é o seu irmão contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Sabe o que é isso? Eu estou dizendo que não importa se você está certo ou errado. Não importa se você produziu lixo ou alguém jogou o lixo em cima de você. Ele está dizendo o seguinte: jogue fora a mágoa, jogue fora a decepção, jogue fora a tristeza, a depressão, a ira, a revolta, entregue o seu lixo e depois a oferta. E eu quero caminhar para o encerramento e te lembrar de uma história interessantíssima. Segundo Samuel, capítulo 11, conta a história do adultério de Davi. Davi chega no seu palácio, ele tirou férias por conta própria, chega no palácio, amigos, e começa a admirar tudo que ele conquistou, tudo que Deus deu para ele. Eu imagino Davi, caramba, quanta coisa Deus me deu. Olha o meu palácio, objetos de ouro, objetos de prata,
como é grande, como é bonito. Caramba, olhou assim, olha quantos servos, olha quantos bois. Se lembrou lá de trás, quando ele tinha 17 anos, quando os irmãos não valorizavam, nem o próprio pai dava muita trela para ele. E ele foi ungido rei de Israel pelo profeta Samuel. Se lembrou depois da fuga dele fugindo de Saul, com muita inteligência e estratégia, ele fugiu de Saul, saiu por cima. E ele começa a se lembrar de tudo aquilo, e eu imagino, deixa eu imaginar que a minha imaginação é um pouco fértil, imaginando Davi alegre, satisfeitíssimo, e ele começa a louvar: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do teu lado. Senhor, veja o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido teu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas de repente entra no cenário Meu Deus! uma linda mulher, Eita, meu pai. pior, tomando banho. Davi olha para, vamos imaginar que Batseba está aqui, e Davi está mais ou menos aqui, não sei. E Davi olha para ela tomando banho e começa, continua: mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, Coisa me forte. chama, mas todo dia o pecado vem, mas ele não escolheu Deus. Deus. Davi não escolheu Deus. Eita, meu pai. Davi escolheu o pecado. E eu disse para você que de vez em quando algumas pessoas produzem lixo e jogam na sua lixeira. Só que tem casos, querido, que você mesmo produz o seu lixo. Ninguém pegou o adultério e jogou dentro da casa de Davi. Ninguém pegou a traição e jogou na casa de Davi. Ninguém pegou o cinismo, a mentira e jogou dentro do palácio de Davi. Foi o próprio Davi que produziu o seu lixo. Eita, Deus! Meu Deus! Sabe o que é interessante? Ele pecou e ele fez isso contra um camarada que não merecia. Ele fez com Urias isso. Presta atenção aqui, ó. Olha para mim. A Bíblia fala que Urias era marido de Batseba, e Batseba filha de Ainoã. Então, se Ainoã tinha dois títulos, pai e sogro. Batseba tinha dois títulos, mulher e filho. E Urias 2 títulos, marido e genro. O que nós tínhamos aqui? Uma família. E Davi sempre registrou uma família. Só que Deus dá para Davi 2 chances para ele não pecar. A primeira chance é quando ele perguntou: quem é essa mulher? Filha de Ainoã e esposa de Urias. Davi conhecia o perfil de Urias e Ainoã, porque Urias e Ainoã eram soldados de confiança de Davi, fazia parte dos grupos dos 30. Davi tinha milhares de soldados, mas aqueles caras eram de confiança, ou seja, Davi conhecia o perfil daqueles homens. Mas Davi ignorou aquela informação. Davi ficou cego, e é isso que o pecado faz, cega a gente. E a segunda chance que Deus deu para ele, a Bíblia vai dizer que
Batseba tinha acabado de sair do seu período de purificação, ou seja, seu período menstrual. Portanto, ela estava no período fértil. Fica imaginando Batseba no quarto com Davi, e Batseba fala assim: olha só, rei, vai dar ruim esse negócio. Eu estou no período fértil. E naquele momento ali, Davi foi prepotente, arrogante, preguiçoso. E esse não era o perfil de Davi. Você lembra de Davi, aquele camarada que matava urso, que matava leão, que matou Golias, um homem inteligente, estrategista, homem de guerra, homem valente. Você não consegue olhar para Davi e ver esse camarada, esse perfil presunçoso, arrogante, prepotente. Não consegue. Mas naquele momento ele foi isso. Ou seja, o pecado sujou o perfil, o currículo de Davi. E é assim que o pecado faz contigo. O pecado suja o teu currículo. O pecado, ele suja o teu currículo. E Urias não merecia isso. Davi errou com um homem que não merecia tanto descaso, tanta ingratidão. Olha o perfil de Urias. Primeiro, tinha senso e dever de responsabilidade. Ele poderia ter ido para casa, mas não foi. Poderia ter matado a saudade da sua esposa, mas não foi. Ele resolveu, juntamente com Joabe e os outros soldados, proteger, sabe o quê? A arca do tesouro. Sabe o que é isso? Ele não era relaxado com as coisas de Deus. Meu Deus! Davi se preocupou em cuidar da arca do tesouro. E também se preocupou em continuar com seus amigos de guerra. Lealdade. E às vezes a nossa igreja passa por situações, queridos, de guerra. E você procura cadê os leais? Pastor Anderson Bravo fala uma frase que eu gosto muito: a crise revela quem você é, revela quem está com você e quem estará com você. Meu Deus! É isso aí. É verdade. Segundo, Urias era estrangeiro, mas foi exemplo de coragem e um comportamento lindo perante o povo de Israel. O nome de Urias significa: a minha luz é o Senhor. Ele honrou o nome que tinha. Ele foi monogâmico. Só teve uma mulher. Recusou privilégios e não sacrificou princípios. Foi valente, morreu com honra. Ele foi um homem de Deus. Davi, como eu falei, ele conhecia aqueles homens que faziam parte daquele grupo de confiança. Davi, ele tinha muitos soldados, mas aqueles homens eram especiais. Então o pecado de Davi, ele foi premeditado, ele foi articulado, ele foi desenhado, ele foi desenvolvido, ele foi pensado. Davi é estrategista, ele quebra algumas teses que: por que você está grávida? Aconteceu. Meu Deus!